Hoje eu quero falar sobre Camille Flammarion. Em alguns vídeos passados eu até citei algumas de suas obras, alguns comentários tópicos, né, da vida de Camille Flammarion. Flammarion, que em galo romano significa aquele que leva a luz. E desde jovem o Flammarion tinha essa questão de levar o conhecimento que ele adquiria para as pessoas que estavam à sua volta e depois realmente efetivou isto com os seus livros, com as suas palestras e o seu trabalho no Observatório de Juvisy, lá na França. Flammarion nasceu em Montigny-le-Roi, região leste da França, a 1 hora da manhã de 1842. Me desculpem aí quem sabe francês se eu pronunciei corretamente o nome da cidade. E desencarnou no Observatório de Juvisy, nos arredores de Paris, em 3 de junho de 1925, às 16 horas. Ele foi um homem que encheu de luzes o século XIX e o início do século XX. Foi o primogênito de 4 irmãos, a Berthe Martin, Ernest e a Marie Vaillant. Desde o nascimento, seus pais lhe reservaram um destino intelectual, pois puseram, né, o Flammarion aos 9 anos para aprender latim para que seguisse aí a carreira eclesiástica. Depois não acabou se efetivando, ele foi para ciências naturais e também foi para astronomia, mas estudou bastante até se formar como nas escolas ligadas às igrejas católicas, né? Já que a igreja tinha um domínio na área educacional naquele momento ali na França. Então ele estudou em algumas escolas, teve muitos amigos ligados à religião católica e foi ali que despertou a grande paixão quando ele via um padre falando sobre a questão do universo, do cosmos e falando também de astronomia. Flammarion, aos 16 anos, escreveu um livro de 500 páginas chamado Cosmogonia Universal, que mais tarde ele modificou para O Mundo Antes do Aparecimento do Homem. Esse livro aí com 500 páginas é o que fez o Flammarion ter chamado a atenção de pessoas como com 16 anos, e aí ele pôde ser ajudado por essas pessoas para entrar na escola, estudar, efetivar os seus estudos, até se tornar aí um grande astrônomo, né? O principal livro do Flammarion, mais conhecido no mundo, é Pluralidade dos Mundos Habitados. Isso fez com que ele arranjasse uma certa briga com os astrônomos mais tradicionais, porque viam na obra dele mais uma questão filosófica do que realmente uma questão astronômica, mas Flammarion era um filósofo nato, um poeta nato, e conseguia juntar ali os conceitos de astronomia com os conceitos de filosofia, e muitos desses conceitos muito próximos ao que a doutrina espírita vinha também publicando naquele momento. Tanto que quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele viu ali muitas das suas ideias colocadas ali também por Kardec, pela espiritualidade. Então, por isso que dessa amizade que teve entre Camille Flammarion e Allan Kardec. Ele chegou a trabalhar num dos principais observatórios da França e da Europa, eu diria, do século XIX, início do século XX, que é o Observatório Astronômico da França. Depois saiu ali brigado com o observador, né, geral, aquele que dirigia o observatório, que era o Leverrier, Urbain Le Verrier, e justamente porque o Le Verrier achava que Flammarion era mais um filósofo do que um astrônomo. E outra coisa que pegou na relação, né, entre ele e os astrônomos mais tradicionais é que ele queria popularizar a astronomia, enquanto os mais tradicionais queriam que ficasse ali entre eles, né, ficasse mais fechado ao público aquele conhecimento, e ele não tinha esta ideia. Tanto que anos depois ele funda a revista L'Astronomie e cria a Sociedade Astronômica da França.
E a partir daí começa a popularizar a astronomia, tanto que ele é conhecido até hoje por ser um dos maiores popularizadores ou divulgadores da astronomia. Suas obras foram as primeiras a colocar ali gravuras, desenhos e depois imagens, fotos também. Então ele realmente mudou a cara da astronomia, e durante os próximos vídeos eu vou contando um pouquinho aí dessa trajetória do Camille Flammarion, um dos grandes nomes da doutrina espírita e um dos grandes nomes também da astronomia. E quero agradecer aqui o astrônomo Nelson Travnik, de Campinas, que tem um acervo imenso de Camille Flammarion e doou parte desse acervo ao Instituto Urânia. E nos nossos vídeos eu vou falando um pouquinho mais sobre esta vida, e quem quiser curtir o nosso Instagram também, Instituto Urânia. Um grande abraço a todos, vamos que vamos!